Bom, pessoal, bem-vindos à aula 6 do nosso curso de controle de sistemas. Estamos dando continuidade ao nosso curso. Na última aula a gente falou sobre estabilidade de um sistema físico. Note que estabilidade é a propriedade do sistema físico. E a gente viu que a estabilidade está relacionada com a capacidade ou a propriedade do sistema de produzir forças restauradoras de modo a voltar a uma condição de equilíbrio. E a gente conversou mais especificamente sobre um critério de estabilidade formal que a gente vai adotar nesse curso, que é a estabilidade do tipo BIBO, entrada limitada, saída limitada. Nós vimos que para um sistema linear invariante no tempo ser estável, o polo tem que ter parte real negativa. Então vamos escrever aqui, ó, polo deve ter parte real negativa. Nesse caso, o sistema é estável. Então, a condição de estabilidade para nós, de controle de sistemas lineares, é o polo ter parte real negativa. E nós aprendemos a verificar se o polo tem parte real negativa em sistemas de ordem elevada usando o critério de estabilidade Hauff-Hurwitz. Todo mundo se lembra? Pega o polinômio do denominador da função de transferência que você está analisando, verifica se tem alguma troca de sinal, se tem algum coeficiente faltando. Se não, se tiver todo mundo bonitinho positivo, né, ou todo mundo bonitinho negativo, nesse caso você poderia pôr menos 1 em evidência e ficaria todo mundo, todos os termos, todos os coeficientes positivos. A gente constrói a tabela de Hauff e o número de polos instáveis, isso é, o número de raízes desse polinômio no semiplano direito, é igual ao número de trocas de sinal. E nós aprendemos a usar o critério de Hauff e Hauff-Hurwitz para ver qual faixa estabilizante para o ganho do seu controlador, considerando um controlador proporcional. Bom, antes de começar a aula de hoje propriamente dita, eu vou fazer um exemplinho aqui de redução de diagrama de blocos para a gente reforçar essa ideia, porque eu vou usar um pouco hoje de redução de diagrama de blocos. Eu não sei se está todo mundo por dentro, então pausa o vídeo, copia o diagrama, eu já vou para minha lousa porque eu fiz isso, e nós conversamos sobre a redução desse diagrama. Então, só para destacar o que a gente quer fazer, nós queremos achar a função de transferência de malha fechada da referência para a saída, ou seja, a função de transferência que vai englobar todo esse diagrama aqui. Nós vamos representar todos esses elementos por meio de um diagrama só. Então vamos lá, deixa eu só ajustar o foco aqui. E vamos lá. Bom, nós queremos a função de transferência de y de s para r de s. O que nós vamos chamar de t de s. Tudo bem? Vou tentar ajustar o foco mais uma vez. Acho que tá bom, né? Para mim aqui tá bom. Bom, sempre que eu falei, eu gosto de fazer algebricamente, nós vamos fazer da saída para a entrada. Nesse caso, nós temos que a relação de y de s para o de s, y de s, que é um sinal, é o sinal de saída, é igual à função de transferência g de s, vezes o sinal de entrada u de s. Só que u de s depende do erro de rastreamento. Por que erro? Porque é igual a referência menos a saída, mais a saída, certo? Então, olha lá, u de s é a somatória de dois sinais. U de s é igual à somatória do sinal de saída y de s, tudo bem? Que vem por aqui, mais o sinal que chega nesse ponto do diagrama, que é igual a c de s vezes e de s. Bom, eu vou substituir o u aqui e eu vou obter que vamos fazer passo a passo, y de s é igual a g de s, que vai multiplicar y de s mais c de s e de s. Tudo bem, pessoal? Tá dando para enxergar, será?
Bom, pessoal, pausei o vídeo aqui para tentar melhorar um pouquinho a imagem. Eu acho que eu consegui, né? Então, y de s é igual a g u de s, u de s é igual a y de s mais c de s. Substituindo o aqui, eu fico com essa expressão em termos do sinal de saída y, do sinal de erro de rastreamento e das funções de transferência g, que é da planta, e c, que seria do controlador. Bom, vou passar os termos que dependem de y para a esquerda e só, né? Por enquanto é só. Então, vou ficar com 1 mais g de s vezes y de s igual a g de s, c de s e de s. Só que nós, olhando para o diagrama, nós conseguimos ver que E de S é igual ao sinal E de S, o sinal de erro de rastreamento, é a diferença entre a referência, que é o que a gente quer, menos o sinal de saída. Isso é E de S igual a R de S menos Y de S. Então eu vou substituir esse erro de S, esse erro de rastreamento, lá no E de S. Então eu vou ficar com 1 mais G de S que multiplica Y de S. Bom, pessoal, cometi um erro aqui, hein? Quando eu passei esse G de S para a esquerda, esse sinal de G aqui é negativo, tá? Vocês me desculpem aí. Então aqui é 1 menos G de S e aqui é 1 menos G de S, tudo bem? Por quê? Porque eu multipliquei por G de S aqui nesse parênteses e passei para o lado esquerdo, eu tenho que trocar o sinal, tá bom? Bom, seguindo, então eu vou ficar com GC de S, G de S, C de S, que multiplica R de S menos Y de S. Vou passar o GC, que multiplica Y, para o lado esquerdo, agora com o sinal correto. 1 menos G de S mais G de S, C de S, Y de S, igual a G de S, C de S vezes R de S. Portanto, a função de transferência de malha fechada, isto é, da referência R de S para a saída Y de S, que a gente normalmente chama de T de S, é igual a G de S vezes C de S sobre 1 menos G de S mais G de S vezes C de S. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, redução de diagrama de blocos? Então, o que nós fizemos? Nós pegamos esse diagrama de blocos que representa a interação entre diferentes subsistemas de diferentes formas e representamos tudo por meio de uma função de transferência única entre R e Y de S. Tudo bem? Então nós vamos usar isso hoje um pouco. Para quem não entendeu a letra, está aqui o resultado final. A gente já viu redução de diagrama de blocos. Então hoje a gente vai usar esse conceitinho para estudar as vantagens da realimentação. Então a gente vai ver matematicamente quais são as vantagens de se adotar a realimentação no nosso sistema. Depois nós vamos conversar sobre a resposta de sistemas dinâmicos. Como é que a gente caracteriza uma resposta, em especial a resposta de sistemas de primeira ordem. Então esses são os 3 assuntos da aula de hoje. Então pessoal, eu tenho um sistema aqui e esse sistema ele está em malha aberta. Olha lá, eu tenho uma referência R que passa por uma lei de controle C de S, que pode ser, por exemplo, só um ganho proporcional K. Esse sinal que sai daqui, ele é somado com uma perturbação D de S, que é uma perturbação externa. Por exemplo, um vento na sua aeronave, um buraco na pista do seu veículo.
alguém abrir a porta de um forno controlado automaticamente. Nós temos G de S, que é a função de transferência da planta, e nós temos Y de S, que é o nosso sinal de saída. Tudo bem? Por que esse sistema está em malha aberta? Muito bem, parabéns, porque está sem realimentação. Qual que é a relação do sinal de saída Y de S para os dois sinais de entrada, perturbação e referência? Então nós temos uma saída e duas entradas. Como é que fica? Bom, Y de S é igual a G de S vezes D de S, tudo bem? Mais G de S, C de S, R de S. Beleza, pessoal? Então nós temos dois sinais de entrada, que é o sinal de referência R e o sinal de perturbação D. E nós temos duas funções de transferência entre esses sinais e a saída, que seria G vezes C e a função de transferência somente G. Beleza, pessoal? Então nós temos um sinal de saída e dois sinais de entrada. Bom, olhando para essa expressão, nós conseguimos ver algumas desvantagens de usar a malha aberta. Quais desvantagens? Bom, se você tem uma perturbação D, por exemplo, um vento agindo no seu sistema, essa perturbação age diretamente na saída, não tem nenhum filtro aqui. O vento age no seu sistema e já é observado na saída. Consegue entender isso? Então, a perturbação age diretamente na saída por meio da planta. Não tem nenhuma forma de você compensar esse efeito nessa estrutura em particular. Então, para você manter a qualidade do seu sistema, você tem que recalibrar frequentemente a planta. Como assim? Bom, imagina que você tem um certo motor de corrente contínua e para cada 1 volt que você aplica nesse motor, ou seja, seu sinal de entrada R, ele te devolve 10 RPM. E aí, para ajustar essa relação Para fazer isso, você ajustou um ganho por meio de algum circuito eletrônico C de S. Então, você ajustou esse circuito eletrônico, representado aqui pela função de transferência C, de modo que para cada 1 volt que você aplica, sai 10 RPM. Tudo bem? E aí você está lá feliz fazendo o controle de velocidade do seu motor. Em um dado momento, a lubrificação do rolamento do seu motor não está tão legal mais. Então agora, para fazer ele rodar 10 RPM, você teria que aplicar um pouquinho mais de tensão nele. Então, o ajuste do circuito eletrônico C que você fez anteriormente já não está tão legal mais. Você teria que recalibrar o circuito eletrônico, talvez projetar, trocar uma resistência, um amplificador operacional, para compensar essa alteração que o motor teve. Tudo bem? Então, sistemas de controle em malha aberta necessitam de um bom conhecimento da planta e em alguns casos, de recalibração frequente. E mais ainda, sistemas de controle em malha aberta são inviáveis para sistemas instáveis em malha aberta. Desculpa. Adotar um sistema em malha aberta é inviável para um sistema instável. Por quê? Olha lá, imagina que sua função de transferência G é aquela função de transferência que a relação de polinômio que a gente já conversou, que é n de S por d de S. Tudo bem? As raízes de n de S são os zeros e as raízes de d de S são os polos. E nós já vimos que as raízes de d de S, ou seja, os polos, mandam na estabilidade. Bom, então se você tem um polo D de S instável, esse polo também está aqui presente na relação entre perturbação e saída. Ou seja, para qualquer perturbação de entrada, o seu sistema é instável. Por quê? Porque você tem um polo instável D de S e ele está presente aqui nessa função de transferência. Tudo bem? Bom, eu estou aqui com a simulação aberta. Vamos ver essas características da resposta em malha aberta em simulação. O que eu tenho aqui? Eu tenho o sinal de referência, que é essa referência ref, que está aqui em cima da minha cabeça.
Eu tenho o sinal de perturbação senoidal, que ele está morto, está vendo que eu estou multiplicando ele por zero. Isso passa num ganho proporcional unitário e entra no meu sistema, que é 1 sobre S mais 1. Bom, se está tudo certinho, não tem descasamento de modelo, não tem nada, a referência que tem um valor final de 1, tudo bem? Valor final de 1. Eu peço para o sistema ir para 1, por exemplo, rodar um RPM, que é a linha azul, e ele está convergindo para essa rotação de 1 radiano de 1 RPM. Se eu falar para o sistema rodar a 100 RPM, se a gente impor essa entrada no nosso sistema de controle malha aberta, ele vai girar a 100 RPM, porque o sistema está exatamente conforme eu projetei. Mas em um dado momento, a característica do motor muda um pouquinho, poeira, defeito no rolamento, alguma coisa nesse sentido, e muda um pouco a função de transferência da planta. Ou seja, aquela função de transferência que representava o motor, agora ela sofreu uma alteração. Em vez do numerador ser unitário, agora o numerador é 0,6. E o que vai acontecer? Bom, agora se você pede ou se você impõe uma entrada que antigamente seria relacionada com 100 RPM, agora ela vai te resultar em 60 RPM. Isso por quê? Porque a sua planta mudou e o seu controle de malha aberta não consegue compensar esse efeito. Mesmo em um cenário que sua planta não mude, se você sofrer o efeito de uma perturbação externa, nesse caso a perturbação senoidal, no controle em malha aberta, esse efeito ele aparece diretamente na saída por meio da função de transferência G de S. Então, a perturbação senoidal ela aparece diretamente aqui no sinal de saída. Tudo bem? Se essa perturbação aumentar de amplitude, consequentemente, o efeito dela na saída também vai aumentar. Ou seja, quanto maior a perturbação, pior vai ser o desempenho do seu sistema. Por quê? Porque não tem uma forma de compensar. E no pior dos cenários, se sua planta tiver um polo instável, aí o controle em malha aberta não pode fazer nada. O controle em malha aberta ele é inviável em sistemas instáveis. Por quê? Porque a planta fica instável. Está vendo aqui? Para uma entrada limitada, a saída em vermelho divergiu. Olha a potência em 10 elevado a 14, a 14ª potência. Ficou claro? Ficaram claras essas desvantagens de malha aberta? Você não compensa efeito de descasamento de modelo e perturbação. Descasamento de modelo quer dizer variações do processo. Nesse cenário, né? Você precisa, para manter a qualidade, ficar recalibrando o controlador quando a sua planta variar. E é inviável no controle de sistemas instáveis. Professor, mas então ninguém usa malha aberta? Pelo contrário, muita gente usa malha aberta. Por quê? Porque como você não tem realimentação, você não tem que medir o sinal de saída. Por consequência, a implementação dessa lei de controle é mais barata, porque você não precisa do sensor para medir a saída, entendeu? Além disso, o controle em malha aberta é mais simples. Justamente por não ter que medir o sinal, muitas vezes ao medir o sinal vem muito ruidoso, você tem que filtrar. Você tem que fazer um projeto de uma lei de controle adequada. Conforme a gente já viu, o controle em malha fechada é muito bom se você sabe o que está fazendo. Se você não sabe, o controle em malha fechada pode instabilizar uma planta naturalmente estável. Além disso, tem situações que não dá para você medir a saída. O sinal não é mensurável, talvez a temperatura é tão elevada que você não consegue colocar um sensor ali. E aí, nesse cenário, não adianta você tentar colocar um sistema de controle em malha fechada se você não consegue medir a saída do processo. Tudo bem? Então, se você não consegue medir a saída, não tem como fazer realimentação. Se não tem como fazer realimentação, não tem como fechar a malha de controle. Bom, agora, imagine que você consegue medir a saída e agora vamos determinar uma estrutura e vamos considerar uma estrutura de controle em malha fechada. Por que malha fechada? Porque o sinal de saída
ele é realimentado aqui na hora de calcular a entrada. Tudo bem? Nesse cenário aqui, nós temos três sinais de entrada. O sinal de referência, que normalmente é controlado por um operador, um piloto, por exemplo. Nós temos um sinal de perturbação, que é controlado pela natureza. E nós temos um ruído de medida, que está associado ao seu sensor. Se você mede alguma coisa, fatalmente terá ruído. Maior ou menor, mas tem ruído. Então são esses três sinais de entrada na nossa planta. E nós temos alguns sinais de interesse. Nós temos interesse em saber o que acontece com um erro. Nós temos interesse em saber o que acontece com a entrada da planta, a entrada que a gente calcula, entrada U. E principalmente nós temos interesse em saber o que acontece com a saída do processo Y. Tudo bem? Então, já que a gente fez uma revisão de diagrama de blocos, eu vou pedir para vocês obterem a relação entre o sinal de saída Y para as três entradas, referência R, perturbação D e ruído N. Como nós temos três sinais, vocês vão obter três funções de transferência diferentes, uma para cada sinal. Então vai ter uma função de transferência de ruído para saída, de perturbação para saída e de referência para saída. Façam aí, se vocês não conseguirem a gente conversa na aula de terça-feira, mas é bem tranquilo fazer isso, tá? Usando a revisão que a gente acabou de ver, acho que dá para vocês fazerem. Vou considerar que vocês pausaram o vídeo e fizeram essa redução. Bom, com o devido procedimento que eu tenho certeza que vocês conseguiram fazer, nós obtivemos três funções de transferência da referência para a saída Y. Qual função de transferência? Essa aqui, ó, G vezes C de S sobre 1 mais G vezes C de S. Quem que é G mesmo, professor? Esqueci. G de S é a função de transferência da sua planta que está associada ao seu modelo matemático. C de S é a função de transferência do seu controlador, então é a função de transferência que você projeta. Professor, a gente já viu alguma? Já vimos o controlador proporcional, em que C de S é simplesmente igual a K. Já vimos um controlador proporcional integral, lembra no final da aula passada? Em que C de S era igual a Kp mais Ki sobre S. Vimos também até um compensador, que C de S era igual a um S mais um polo sobre S mais um denominador. S mais um numerador, em que C de S era K vezes o numerador sobre um denominador. Acho que desse jeito fica melhor. Então, a função de transferência da referência para a saída é dada por essa função de transferência completa aqui. Da mesma forma, a função de transferência da perturbação D para a saída Y é dada por essa transferência aqui. E a função de transferência entre o ruído de medida N e a saída Y é dada por essa função de transferência aqui. Tudo bem? São três funções de transferência, cada uma relacionando um sinal de entrada para o sinal de saída Y. Olhando para essas funções de transferência, nós conseguimos tirar algumas conclusões sobre as vantagens da realimentação. A primeira delas, e a mais importante de todas, essa que vocês têm que saber quase como se fosse um reflexo. Se alguém perguntar, vantagem de alimentação, você tem que responder na hora, é um reflexo, estabilização. Estabilização, sai até me atropelado, estabilização. Então, vantagem de realimentação, estabilização. Somente com realimentação, somente em malha fechada, você pega um sistema que é naturalmente instável em malha aberta e estabiliza ele. Professor, dá um exemplo de sistema instável em malha aberta. O sistema de levitação magnética que eu mostrei o vídeo para vocês. Professor, mas por que a gente consegue realimentar? Vocês estão vendo que em todas as funções de transferência existe um polinômio no denominador, que é 1 mais G de S vezes C de S. Então nós conseguimos escolher o C de S, que é o controlador, que é o que a gente escolhe, projeta, para mudar o polinômio do denominador. Se a gente muda o polinômio do denominador, nós conseguimos mudar os polos. Então nós conseguimos fazer com que todos os polos tenham parte real negativa, isto é, sejam estáveis. Então a gente tem estabilização porque nós conseguimos mudar os polos do sistema.
Mais do que isso, a gente consegue causar efeitos ou diminuir, desculpa, a gente consegue reduzir os efeitos de ruído de medida e perturbação. Como assim, professor? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Imagina que todo mundo aqui é um número. Então nós temos uma função de transferência g, que pode ser o número 10, que multiplica c de s, que é um número, que a gente vai conversar sobre isso, sobre 1 mais g de s vezes c de s. Tudo bem? Nós temos então, vamos olhar aqui só para essa transferência aqui do meio, que é a relação de perturbação d para saída y. Tá bom? Então, imagina que vem uma perturbação em um dado momento. Então, existe agora uma perturbação, que é um número, por exemplo, 10. Vem uma perturbação de 10 unidades no seu sistema. Se você não tem realimentação, nós já vimos lá na malha aberta que essa perturbação D age diretamente em G e é refletido na saída. Vimos isso, inclusive, em simulação. Mas agora, olha aqui, ó, apareceu no denominador o compensador C de S, o controlador. Então imagina que esse controlador é agora igual a 1 milhão. Então o D de S vai multiplicar essa função de transferência e vai ser dividido pelo controlador C que está no denominador. Ou seja, a gente vai atenuar o efeito do D de S na saída. Entendeu? Então, se esse controlador tem, falando bonitinho, uma magnitude elevada, um ganho elevado, você consegue atenuar o efeito da perturbação D de S. Beleza, pessoal? Da mesma forma, ou de forma contrária, para ser mais preciso, nós conseguimos também compensar ou reduzir os efeitos de ruído de medida. Então vamos olhar agora para a função de transferência do ruído para a saída, que é essa função de transferência aqui. Certo? Imagina agora que você tem um ruído significativo, agora o N tem magnitude elevada. Se o seu C de S for pequenininho, por exemplo, 0.0001, eu vou ficar com um número pequeno sobre 1 mais número pequeno. Quer dizer que essa função de transferência do retângulo vai ter magnitude pequena, vai ser um número pequenininho. Por consequência, esse ruído quase não aparece na saída. Então nós conseguimos atenuar os efeitos de ruído de medida. Note que eles foram introduzidos pela realimentação, mas nós temos um certo controle ali. Percebam também que para compensar a perturbação nós temos que ter ganho elevado. E para reduzir efeito de ruído de medida nós temos que ter ganho pequenininho. Tudo bem? Vamos olhar agora para a primeira função de transferência, aproveitando que nós estamos falando de magnitude do controlador, né? Bom, essa aqui é o sinal de referência y, é para onde eu quero que a saída y vá. Então, idealmente, essa função de transferência é 1. Por quê? Porque se essa função de transferência desse retângulo que está aí na lousa for unitária, deixa eu apagar esse segundo retângulo. Se essa função de transferência aqui for unitária, então a referência vai ser igual à saída, tudo bem? Porque isso aqui tudo é igual a 1. Como é que a gente consegue isso? Fazendo que o C de S seja grande. Porque fica G vezes um C de S, que é um número grande, sobre 1 mais G vezes C de S, que é um número grande. Isso aqui seria aproximadamente 1. Se isso aqui tudo é aproximadamente 1, a saída é aproximadamente igual à referência. Tudo bem? Bom, falamos que a malha fechada consegue estabilizar sistemas estáveis e reduzir os efeitos de ruído de medida. E a terceira vantagem? A terceira vantagem é uma que a gente quase sempre esquece. Eu tinha um professor que brincava que 70% dos pós-graduandos em controle não sabem as 3 vantagens exclusivas da realimentação. Bom, para a gente ver essa terceira vantagem, nós vamos considerar agora que a planta variou um pouquinho. Então, agora a planta mudou um pouquinho. Em vez de ser somente G, é um G mais um ΔG. Tudo bem? Por exemplo, a massa do seu veículo mudou um pouco. Nós queremos ver o que acontece com a saída real,
que é composta pela saída nominal mais o efeito de variação na saída, quando a planta varia um pouquinho. Agora a saída da planta é representada por G de S mais delta de S. Tá bom? Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos vendo o que acontece com a relação referência para a saída real quando há uma variação na planta. Bom, pessoal, para não perder muito tempo, eu vou passar pela demonstração. Então, nós trocamos o sinal nominal pela relação nominal entre referência e saída, fazemos a substituição e com o devido procedimento matemático e considerando que G vezes C de S é muito maior do que ΔG vezes C de S, nós conseguimos obter essa relação aqui entre a variação na saída, ΔY, para uma variação na perturbação, para uma variação na planta ΔG. Tudo bem? Então, o que nós obtemos aqui, dividindo essa expressão pela expressão nominal, nós ficamos com a forma mais clara de ver, eu tinha esquecido dessa parte, que é uma variação relativa na saída para uma variação relativa na planta. Tudo bem? Nós chegamos a essa expressão final. Novamente, passei por ela um pouco por cima. Quem quiser a demonstração é só seguir o passo a passo que está aqui. Eu acho que é mais proveitoso nós conversarmos sobre a conclusão disso. Essa expressão nos mostra que o efeito de uma variação, o efeito relativo de uma variação na planta, na saída, ele é dado por essa função de transferência. Novamente, se o C for um número elevado, isto é, se o controlador tiver um ganho elevado, nós vamos ter que essa relação, ΔG para ΔY sobre Y para ΔG sobre G, é dado por essa expressão, que é 1 sobre 1 mais o número elevado. Ou seja, o efeito relativo dessa variação na planta vai ser reduzido. Então, com realimentação, nós conseguimos diminuir os efeitos causados por incertezas ou variações no modelo. Tudo bem? Incerteza é, por exemplo, eu acho que meu parâmetro, meu coeficiente de amortecimento é tanto. Você não tem certeza. É uma variação no processo ΔG. Tudo bem? Então nós temos as três vantagens da realimentação. Estabilização, reduzir o efeito de perturbação e ruído de medida e reduzir o efeito de descasamentos de modelo. Essas são três vantagens exclusivas da realimentação. Isso você só obtém em malha fechada. Vou pausar o vídeo e já volto com o Simulink aberto. Estou aqui com o Simulink aberto. Nós temos aqui três sinais: perturbação, referência e ruído em ciano. A planta está aqui em vermelho, 1 sobre S mais 1. Nós temos um controlador que é o numeral 1, por enquanto, tá? Esse é um controlador que a gente chama de controlador proporcional. Por que mesmo, pessoal? Muito bem, porque a entrada U ela é proporcional ao erro de rastreamento, que é a diferença entre referência e saída. Bom, vou mostrar para vocês o que acontece para essa simulação. Bom, notem que em malha fechada, para uma referência unitária, a saída não foi para a referência, mesmo para a planta 1 sobre S mais 1. Isso está associado à falta de integrador na minha malha. E vocês vão ver a necessidade de integradores quando vocês forem fazer um estudo individual. Eu acho que é essa semana ou semana que vem. Bom, mas se eu aumento o ganho da minha planta, o que acontece para a relação referência-saída? Bom, quanto maior for o C, mais próxima vai ficar a magnitude do numerador pela magnitude do denominador, certo? Imagina que o C é 1 milhão, então fica 1 milhão vezes alguma coisa sobre 1 mais alguma coisa vezes 1 milhão. Você pode desprezar o numeral 1 e fica praticamente unitário. Então, quanto maior for o ganho do controlador, mais vai se aproximar o sinal da referência da saída. Vamos ver isso? O que acontece se meu controlador proporcional for um ganho K igual a 1? Igual a 100, perdão. Olha lá, ó. A saída do sistema já chegou um pouquinho mais perto da
referência. Tudo bem? E se meu ganho agora for 1000? Bom, nesse caso, a saída está praticamente lá na referência, está em 0,999. Então, quanto maior o ganho do controlador, mais próxima a referência da saída, melhor é seu rastreamento. Agora vamos ver o que acontece quando a gente liga a perturbação, tá? Então, olha como que fica a saída para essa perturbação senoidal. Bom, a gente está vendo que a senoide dominou o comportamento da planta e a saída é praticamente uma senoide, ou seja, a saída está obedecendo mais a perturbação do que o sinal de referência, que é um degrau unitário. Só que à medida que eu aumento o ganho do controlador, mais nós conseguimos atenuar o efeito da perturbação, porque o controlador está aqui no denominador. Então olha lá, para o controlador igual a 100, olha a perturbação senoidal, ela foi praticamente rejeitada. Tudo bem? Se o controlador então tem ganho 1000, nós praticamente anulamos o efeito da perturbação senoidal na saída do processo. Ou seja, mesmo a perturbação estando ativa, nós conseguimos compensar esse efeito. O ganho elevado, nós vimos também que consegue compensar as variações do processo. Então agora eu vou pegar a planta e usar, vou supor que o numerador foi dividido pela metade, certo? O que vai acontecer se meu ganho fosse baixo? Vou desligar a perturbação. Bom, o rastreamento fica ruim, né? Agora, se o ganho do controlador é elevado, mesmo o processo variando, mesmo o numerador sendo dividido por 1000, nós conseguimos um bom rastreamento. Tudo bem? Isso acontece também se nós ligarmos a perturbação. Por quê? Porque ganho elevado é bom para compensar efeito de descasamento de modelo e de perturbações. Professor, então o controle é muito fácil. É só pegar, colocar um ganho elevado e pronto, resolveu, a gente controla qualquer coisa. Bom, o primeiro problema disso é que sempre que você fechar a realimentação, existe ruído de medida. É natural, é inerente da realimentação. Se seu ganho for elevado, olha lá, ó, nós vemos aqui por meio dessa transferência, que é a do ruído para a saída, que quanto maior o ganho, maior ou mais significativo vai ser o efeito do ruído N na saída Y. Então olha lá, se o ganho é elevado, quando você tem ruído, esse ruído aparece praticamente inteiro na saída. Tudo bem? Então, o engenheiro de controle tem que achar um trade-off entre esses sinais de perturbação, entre o sinal de perturbação, entre compensar efeito de descasamento de modelo, mas também o ganho não pode ser elevado para compensar o ruído. Tudo bem, pessoal? Deu para ver as vantagens de realimentação em simulação? Bom, a gente até agora está falando da transferência dos sinais para a saída. Então a gente só estava falando sobre a saída do sistema. Só que a gente tem que estar preocupado com outras características da resposta também. Por exemplo, a gente tem que estar bastante preocupado com qual a ação de controle que meu controlador está comandando. Como assim, pessoal? Como assim, professor? Bom, imagina que isso aqui é um motor DC. Então isso aqui é um motor DC, certo? E como saída do motor DC, o controlador consegue variar a tensão aplicada ao motor. Vou escrever só tensão. Então, se o ganho é elevado, naturalmente, a ação de controle também é elevada. Porque se esse número é elevado, o que vier de erro vezes o número elevado vai dar um sinal elevado. Nesse caso, nós estaríamos aplicando muita tensão no motor. Vou dar um exemplo para o pessoal da indústria, do pessoal da aeronáutica. Imagine que você tem um controlador de arfagem que manipula a superfície de comando, por exemplo, o profundor. Se seu ganho é elevado, ele vai ficar variando abruptamente o profundor. E isso não é desejado. Então nós sempre, como
controleiros, nós sempre temos que estar preocupados com o que acontece com o sinal de controle. Nós também temos que estar preocupados com o que acontece com o erro de rastreamento, se esse erro está de fato diminuindo. Então, o que nós temos no cenário completo são 3 sinais de entrada, referência, perturbação e ruído, para 3 sinais de saída ou 3 sinais de interesse. A saída do processo propriamente dito, o que você está querendo controlar, a entrada de controle que o seu controlador calcula, por exemplo, a tensão aplicada ao motor, e o erro de rastreamento, que é a diferença entre a referência e a saída. Nós queremos que esse erro vá para zero. Bom, a relação entre esses 3 sinais de entrada, D, N e R, e os 3 sinais de saída, Y, E e U, são dadas por essas transferências que estão na sua lousa. Se nós repararmos bem, existem 4 funções de transferência diferentes. Essa do quadrado vermelho, essa do losango desse paralelepípedo roxo, essa dessa outra forma verde e essa dessa outra forma mais circular magenta. Então nós temos 4 funções de transferência que nesse cenário relacionam as variáveis de entrada, perturbação, ruído e referência para as variáveis de saída ou para os sinais de interesse, saída, erro e U. Essas funções, essa relação é que é chamada na literatura de controle de Gang of Four, porque são 4 funções de transferência que você tem que estar olhando ao mesmo tempo no desenvolvimento de um sistema de controle. Por exemplo, se você faz o ganho elevado, então imagine agora que o C de S é elevado. Então se você adota um controlador com ganho elevado, então olha aqui, ó, você consegue atenuar o efeito da perturbação D para a saída e para o erro. Contudo, se o C é elevado, a perturbação D aparece, como o C de S está no numerador e no denominador, para uma perturbação D você vai ter um sinal de controle elevado. Tudo bem? Da mesma forma, de forma diferente, se você tem um C pequeno, então você consegue atenuar o efeito de ruído de medida de N para Y. Só que se você tem um C pequeno, você acaba tendo um rastreamento ruim, porque imagina que o C é quase zero. Então, o seu numerador vai ser praticamente zero e o denominador tem 1 mais 0. Quer dizer que a sua saída quase não vai obedecer à referência. Então, o que eu estou querendo dizer é que a vida do engenheiro de controle ela é regida por um dos dramas da vida de quem projeta um sistema de controle é esse cenário. Se você aumenta o ganho do controlador, você consegue uma boa rejeição de perturbações e de descasamentos de modelo, você consegue um bom rastreamento. Por outro lado, se você aumenta o ganho, você fica mais sensível a ruído de medida e você tem ações elevadas de controle, o que pode, por exemplo, queimar o seu motor se você aplica uma tensão excessivamente elevada. O que fazer? Se eu aumento o ganho, eu melhoro o rastreamento, rejeito perturbação, fico robusto à variação de modelo, só que eu acabo que fico sensível a ruído de medida e gasto muita energia, gasto muita ação de controle. Qual que é a saída? Bom, felizmente, Papai do Céu, quando fez o planeta Terra, ele já tinha lido o livro do Ogata e ele nos ajudou. Como assim, professor? Bom, os sinais de perturbação e referência, R e D, normalmente têm frequências baixas. Como assim? Pensa num vento uma perturbação de um vento de través, uma perturbação. Esse sinal ele tem normalmente uma frequência baixa. Note que eu estou falando de frequência, ou seja, ele não fica variando muito com o tempo. Da mesma forma, o piloto, quando ele vai manobrar uma aeronave, ele não fica mexendo abruptamente o stick. Os movimentos são suaves.
Então, sinais, o que eu estou querendo dizer aqui? Sinais de perturbação e referências reais têm frequência baixa, elas variam um pouco com o tempo. Já ruído de medida tem frequência elevada. Não sei se todo mundo já viu um sinal de um sensor, mas normalmente o sinal é todo ruidoso. Tudo bem? O que eu estou querendo dizer com ruidoso? Esse sinal ele sofre uma variação abrupta, porque o ruído ele é de alta frequência. Então, a solução que a gente tem na engenharia de controle para projetar controlador é fazer o controlador ter ganho elevado em baixas frequências. Porque desse modo, a gente consegue rastrear e rastrear referências de baixa frequência e também rejeitar perturbações de baixa frequência. E aí, em alta frequência, nós fazemos o controlador ter ganho pequeno. Por quê? Porque como o ruído tem potência em alta frequência, nós conseguimos rejeitar esse ruído. Então a solução que nós temos é ganho alto em baixa frequência e ganho baixo em alta frequência. A gente vai voltar a falar mais disso no segundo bimestre, quando nós conversarmos sobre a resposta em frequência. Vocês vão ver que a gente vai usar a compensação de atraso de fase, o compensador lag, para aumentar o ganho em baixa frequência. E a gente vai garantir que o ganho em alta frequência seja pequeno. Bom, o controlador ele é projetado para fazer com que o sistema tenha certas características, como é o caso da estabilidade de malha fechada, certo? Nós vimos lá, usando o critério de Raouf, que nós conseguimos achar faixas de estabilização para o controlador. E a gente viu até um exemplo que nós íamos aumentando o ganho do controlador e o sistema ficava estável, só que ele ficava um pouquinho mais oscilatório. Lembra lá naquele exemplo que o K tinha que estar entre 0 e 8? Só que, em geral, só estabilizar um sistema físico não é suficiente para nós da engenharia de controle. Nós também temos que moldar ou caracterizar as respostas de regime permanente transitório. Como assim, pessoal? O que eu estou querendo dizer é que nós temos que também ter uma certa, ou podemos querer ter, né, depende do requisito de projeto, além da estabilidade, nós podemos querer ter uma resposta rápida, uma resposta amortecida, uma resposta precisa. Então, existem certas características desejadas para as respostas transitória e em regime permanente. Mas como assim? Como é que a gente caracteriza essas respostas? Bom, a resposta de um sistema físico, normalmente a gente divide ela em duas partes. A resposta transitória, que é quando o sistema ainda está chacoalhando, e a resposta de regime permanente ou de regime estacionário, são sinônimos, que é quando o sistema já estabilizou em torno de um ponto de equilíbrio. Bom, você pode pensar isso como se você tivesse um veículo e você passasse um buraco na pista. Existe um período que você fica lá chacoalhando, ou seja, a resposta transitória, e existe um período, e após esse período, quando o sistema é estável, ele entra em regime permanente. Então são requisitos além da estabilidade. O sistema para de oscilar. A gente caracteriza a resposta transitória em termos da sua velocidade de resposta, por exemplo, tempo de pico e subida, e seu amortecimento, por exemplo, o máximo sobre sinal. A gente vai ver mais específico o que é na próxima aula. Já a resposta em regime permanente ela é caracterizada majoritariamente pelo erro de rastreamento. Por exemplo, a gente impõe que o motor gire a 100 RPM, quanto que ele vai girar, se ele vai entrar em regime 95, 90 ou exatamente em 100. E também pelo tempo de acomodação, que é o tempo que o sistema demora para entrar em regime permanente. Então essas são as características de resposta transitória e resposta de regime permanente. E nós vamos aprender a projetar controlador para caracterizar ou para fazer com que a resposta da planta tenha exatamente essas características. Mas note que esse tipo de resposta ele depende da entrada aplicada. Por quê? Porque se você aplica diferentes entradas em um sistema, ele vai reagir de maneira diferente. Então, para definir esses critérios de comparação, esses requisitos de tempo, precisão,
amortecimento, nós precisamos estabelecer sinais padrão ou bases de comparação. Como é que a gente estabelece esses sinais típicos de teste? Bom, a gente estabelece, para estabelecer esses requisitos para a resposta transitória e regime permanente, nós vamos considerar os sinais que mais aparecem na prática. Então, como é que é feito? A gente pega os tipos de entrada mais aplicados na prática e nós vamos aprender a caracterizar a resposta de sistemas dinâmicos para esses tipos de entrada. Mais especificamente, nós vamos considerar entradas do tipo degrau, rampa e parábola, certo? Então, só para desenhar aqui, vamos ilustrar para vocês, uma entrada do tipo degrau, então a gente já viu a função degrau. Por exemplo, o seu sistema está desligado e você liga o interruptor, então tem 0 volts e de repente 10 volts, por exemplo. Uma entrada do tipo rampa, em que você vai aumentando essa tensão linearmente. E uma entrada do tipo parábola, em que você, como é que eu vou desenhar isso? Em que você aumenta a tensão no motor quadraticamente. Não consegui desenhar. Vocês imaginem que isso aqui é uma parábola, tudo bem? Então a gente vai considerar esses 3 sinais de entrada. E nós vamos caracterizar as respostas de sistemas de primeira e segunda ordem, considerando esses tipos de entrada. E depois que nós caracterizarmos essas respostas, nós vamos definir certos critérios de desempenho. Hoje, em particular, vamos considerar sistemas de primeira ordem. Bom, antes de seguir com isso, é bom destacar que muitos sistemas físicos são explicados pelo comportamento de sistemas de primeira ordem, segunda ordem ou a combinação entre sistemas. Primeira com segunda ordem, 2 sistemas de segunda ordem. Então a gente consegue muito bem caracterizar sistemas físicos com sistemas de primeira e segunda ordem. Professor, mas dá um exemplo prático. Bom, eu vou abrir um vídeo aqui, que é o vídeo lá do aeropêndulo que vocês viram no projeto, tá? Eu vou mostrar hoje, eu quero que vocês tentem escutar o barulho que o motor faz ao girar, tá? Não prestem tanta atenção na haste, a gente vai prestar atenção na haste na próxima aula. Hoje eu quero que vocês observem, tentem escutar o barulho que o motor faz quando a gente aplica a tensão. Vocês conseguem perceber, não sei se deu para ficar claro, mas que o ruído do motor ele vai aumentando e depois converge para um valor? Eu vou tentar soltar de novo aqui o exemplo, para ver se fica claro. Bom, não sei se deu para escutar, mas a resposta do motor, o que a gente fez ali foi eu apliquei um degrau de 15% da tensão máxima na entrada do motor. Então, é esse cenário que vocês estão vendo aqui. Ó. Em vermelho está a tensão do motor vezes 10. Então não tinha nada, tinha só um valor para ele começar a girar devagar e de repente eu apliquei 15% da tensão total. O azul é a curva de velocidade real que eu medi lá no motor em radiano por segundo. Vocês conseguem perceber que essa tensão, a rotação ela subiu e ela foi chegando e chegou num valor final. Tá vendo a resposta aqui? Imagina também a temperatura de um forno quando você liga a chama de aquecimento. Vocês conseguem imaginar que a temperatura ela vai subindo devagar e converge para um certo lugar? Esse tipo de resposta se assemelha à resposta de um sistema de primeira ordem. Então, eu tenho aqui um sisteminha de nível de água em um tanque, certo? E a resposta típica desse tipo de sistema a uma entrada, a uma variação de fluxo de água, é um sistema de primeira ordem. Professor, por que você está falando de primeira ordem? Pessoal, como é que a gente vê a ordem do sistema mesmo? A ordem do sistema é a ordem da
maior derivada. Como aqui eu tenho a derivada primeira, o sistema é de primeira ordem. Lembra? Como eu tenho apenas uma derivada, no denominador aparece apenas um s. Se tivesse um s ao quadrado, um h2 pontos, aqui eu teria um s ao quadrado. Portanto, eu teria um sistema de segunda ordem. Outros exemplos que obedecem ao comportamento de primeira ordem. Circuito RC, circuito muito usado para filtrar sinal. Temperatura, evolução da temperatura de ambientes. Velocidade de um motor CC, quando você aplica uma tensão nele, ela converge conforme uma exponencial, igual a gente acabou de ver. De maneira geral, um sistema de primeira ordem ele é representado por um ganho, certo? Um ganho K, que está no numerador, sobre um polinômio de primeira ordem que é S mais A. Então, isso aqui é a função de transferência genérica de um sistema de primeira ordem. E a gente vai ver a resposta desse sistema, quando eu falo a gente vai obter a solução analítica y de t, tá? Então é isso que analisar o sistema está querendo dizer, para entradas do tipo impulso. Todo mundo se lembra da função impulso? Impulso, tá? Então só tem valor para i igual a zero. A gente vai ver também para a função degrau. E a gente vai ver também para entrada do tipo rampa. Professor, e a parábola? A parábola a gente não vai fazer na aula não, porque é um sinal mais raro de aparecer na literatura. Então hoje a gente vai focar no impulso, no degrau e na rampa, mas na literatura também pode ser encontrada a resposta do tipo parábola. Eu não vou fazer na aula de hoje, tá? Acho que talvez na aula que vem a gente faça para a entrada da parábola. Não tenho certeza. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos primeiro achar a resposta do sistema, a resposta analítica y de t, para uma entrada do tipo impulso unitário. Essa é a mais fácil de todas, né? Vocês têm que saber fazer isso baseado naquela aula de transformada inversa de Laplace que nós vimos. Então, nós sabemos que o sistema ele é dado por y de s igual a k sobre s mais a, e a entrada, nesse caso a referência, é um impulso unitário. Então R de S é igual a 1. Portanto, y de S é igual a k sobre S mais a. Como é que a gente faz para obter o y de t a partir de y de S? Nós aplicamos a transformada inversa de Laplace. E essa transformada em particular nós podemos achar diretamente na tabela de transformada de Laplace. Em particular, essa em especial nós fizemos pela definição. A função cuja transformada é 1 sobre S mais A é exponencial de menos AT. Então, a resposta de um sistema de primeira ordem a um degrau a um impulso de entrada é K sobre K vezes exponencial de menos AT. Bom, pessoal, então eu vou fazer uma coisa aqui na lousa, vou pausar o vídeo e já volto na lousa para fazer com vocês. Estou aqui com a lousa aberta, pessoal, e eu copiei aqui a expressão analítica que nós obtivemos para a resposta ao impulso. Y de t igual a k vezes exponencial de menos AT. O que eu quero fazer para vocês é óbvio que o que vai acontecer quando o tempo passar? Bom, como a exponencial tem potência negativa, é óbvio que isso aqui vai decair para zero, mas a gente está interessado na forma com que isso vai acontecer, em especial em tempos específicos. Então, é claro que a gente sabe que quando o tempo é igual a zero, a exponencial de zero dá 1 e nós temos que o y vai ser simplesmente k. Bom, quando o tempo for passando, isso aqui vai decair exponencialmente. Certo? Mas o que acontece quando o tempo for exatamente igual a 1 sobre A? Quando o tempo for igual a 1 sobre A, então vai ficar menos A vezes 1 sobre A, exponencial de menos 1. Quanto que dá a exponencial de menos 1? Muito bem, 0,36 aproximadamente. Truncando, né? Então quer dizer que nesse ponto aqui, o sistema vai estar em 0,36K, ou seja, em 1 sobre A
segundos, nós temos uma queda de 63%. Tá? E nós vamos escrever os demais valores em função desse tempo 1 sobre A. Esse tempo em especial, nós damos um nome bonitinho para ele, que é a constante, eu vou escrever CTE, constante de tempo. Tá? Normalmente a gente chama isso aqui de tal. Então, tal é a constante de tempo do sistema. Bom, o que acontece quando o tempo for igual a duas constantes de tempo? 2 sobre A. Tá? Então, isso aqui vai continuar decaindo exponencialmente. E quando o tempo for igual a duas constantes de tempo, ou seja, 2 sobre A, nós vamos ter que a saída da planta vai estar em aproximadamente 0,14 K. Ou seja, em duas constantes de tempo, há uma queda de 86% do valor inicial. Tudo bem? Você pode pensar num capacitor descarregando. Em duas constantes de tempo, há uma queda de 14% da queda inicial. Ah, não sei o que é um capacitor, imagina uma bateria. Bom, isso vai seguir e em três constantes de tempo, vou escrever aqui 0,36K aproximadamente, 0,14K aproximadamente. Em três constantes de tempo, a queda é de 95%. Tá? E em quatro constantes de tempo, que daqui a pouco eu desenho, a queda é de 98% do valor total. Tá? A partir dessa quarta constante de tempo aqui, para sistema de primeira ordem, nós falamos que a planta está em regime permanente, ou regime de estado estacionário. Alguns livros, quem está acompanhando pelo livro, eles adotam como estado estacionário a partir de 3 sobre A, mas nós vamos considerar a partir de 4 constantes de tempo. Tá bom? Professor, mas eu não entendi nada, seu desenho ficou ruim. Vou mostrar a figura bonitinha para vocês. Então, em uma constante de tempo, nós temos a queda de 63%. Tá? Em duas constantes de tempo, 86%. Em três constantes de tempo, 95%. E a partir da quarta, nós consideramos regime permanente. Esse tal sobre A é a constante de tempo. Bom, temos aqui então um exemplo, né, que seria para a gente desenhar o que vai acontecer com a saída do sistema para um impulso unitário desse sistema 1 sobre S mais 0,5. Então, tentem imaginar, ou quem quiser pausa o vídeo aí, o que vai acontecer com o sistema quando o tempo passar. Bom, por exemplo, para quando o tempo igual a 0, o sistema vai sair de 1. Tudo bem? Porque vai ficar exponencial de 0, que é 1. Quando o tempo for igual a 1 sobre A, quanto que vale o A? Nesse caso, o A, que é a potência da exponencial, é meio. Então, 1 sobre meio, quando o tempo for igual a 2 segundos, a saída vai atingir 63% do valor inicial, que é 0,63. Para duas constantes de tempo, ou seja, para um tempo igual a 4 segundos, vai ter ocorrido uma queda de 86% e a saída tem que estar em 0,14. Que é o que está sendo mostrado aqui nessa figura. Então, olha lá. Para tempo igual a 0, a saída parte de 1, que a exponencial de 0 é 1. Quando o tempo passa, uma constante de tempo, que a gente chama de tal. Então, tal igual a 1 sobre A, que é uma constante de tempo. Para uma constante de tempo, que nesse caso são 2 segundos, houve queda de 63%, ou seja, a saída está em 0,67. Para duas constantes de tempo, a saída está em 0,14. Para três constantes de tempo, que está aqui, tempo igual a 6, há uma queda de 95%. E finalmente, para quatro constantes de tempo, 4 vezes 2, 8, há uma queda de 98%. Daqui para frente é o que nós chamamos, para sistemas de primeira ordem, de regime
estacionário. Bom, a gente também pode fazer a análise agora considerando um degrau de entrada de amplitude A. Tudo bem? Nesse caso, como y é igual a g de s, que é a função de transferência da planta de um sistema de primeira ordem, vezes r de s, que é igual a sobre s, para fazer a transformada, nós precisamos fazer aquilo que vocês estudaram sozinhos, que é a expansão em fração parcial. Então, primeiro nós expandimos em frações parciais e depois nós aplicamos a transformada de Laplace, obtendo a expressão aqui de baixo, que é a expressão analítica da resposta de um sistema de primeira ordem para uma entrada do tipo degrau. Bom, o que vocês podem perceber é que agora o ganho, ou o número inicial, ele é dado por K vezes Azão, que é a amplitude do degrau, é o quanto você aplicou na planta, sobre Azinho, que é o polo, certo? Notem agora que quando a exponencial for para zero, quando o tempo passar, o sistema não converge mais para zero, porque tem o número 1 aqui, ó. Ele vai convergir para K vezes Azão sobre Azinho. Outra coisa que vocês têm que perceber é que quando o tempo vale zero, quanto que vai dar a exponencial? Zero. 1 menos 1, 0. Então, a resposta da planta, nesse caso, a uma entrada do tipo degrau, ela parte de zero e quando o tempo passar, ela vai atingir o valor final, que é K vezes Azão, que é a amplitude. K, que é o numerador ou o ganho da planta, vezes Azão, que é a amplitude de entrada, sobre Azinho, que é o polo da função de transferência. Agora, pessoal, pensa aqui comigo. O que acontece com esse termo exponencial quando o tempo for igual a 1 sobre A? Muito bem, esse tempo, essa exponencial vai valer 0,36, ele vai ter caído 37% do valor inicial. Então, a gente vai ter 1 menos 0,37. Quanto que vai dar essa expressão? No caso de uma constante de tempo, essa continha vai dar 0,63. 0,63. Quer dizer que agora, em uma constante de tempo tal, o sistema sobe 63%. Tudo bem? Isso para a resposta ao degrau. Da mesma forma, quanto que vale a exponencial de menos 2? 0,86. Então, desculpa, a exponencial de menos 2 é 0,14. E aí 1 menos 0,14 vai dar o 0,86. Quer dizer que em duas constantes de tempo, que está aqui 2A, o sistema vai subir 86%. Tudo bem? E o sistema continua subindo exponencialmente até que em 4 constantes de tempo, 4 tal, a gente sabe que a exponencial de o t vai valer 4 sobre A, vai ficar exponencial de menos 4, que é 0,02. 1 menos 0,02 vai dar 0,98. Quer dizer que em 4 constantes de tempo, o sistema vai subir 98%. E a partir daqui nós consideramos que o sistema de primeira ordem está em regime estacionário. Tudo bem? Lembrem-se, para a entrada impulso, a gente tinha uma subida abrupta e uma queda exponencial. Para a entrada do tipo degrau, o sistema sobe exponencialmente para o valor de regime, que é K vezes Azão sobre Azinho. K, o numerador da função de transferência, Azinho, o valor do polo, e A, a amplitude do degrau de entrada. Bom, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, em simulação, que é o efeito, a resposta ao degrau, obviamente, desse sistema exemplo. E eu vou mostrar o efeito de colocar o polo mais à esquerda, ou seja, colocar o polo mais distante do eixo imaginário. Eu vou pausar o vídeo e já volto com a simulação para vocês. Bom, pessoal, estou aqui com a tela de linha de código do MATLAB aberta. Essa simulação eu decidi fazer em linhas de código. Lembrando sempre que vocês recebem essas simulações todas
por e-mail, então se vocês quiserem testar, modificar, ver o que acontece, fiquem à vontade, tá? A função de transferência eu estou definindo aqui por meio da função TF, e nesse caso é 1 sobre 1, é o S mais 0,5, que está aqui. Ou seja, o K é igual a 1, tudo bem? Que é o número, é o numerador, é o ganho. E o polo é 0,5. E nós estamos simulando a resposta ao degrau unitário, por meio da função step. Opa, o A é 0,5. Quer dizer, a 0,5. Quer dizer que o Azão é igual a 1. Nós vimos que a resposta ao degrau converge para Kzinho vezes Azão, dividido por Azinho, que vai ser 1 vezes 1, que dá 1, dividido por 0,5. Então, a resposta ao degrau unitário tem que convergir para 2. Tá? Vou compilar o código aqui em Run. E aqui eu tenho a resposta da planta. Então, olha lá. Ela saiu de 0, como a gente sabia. Em uma constante de tempo, que é 2, ela subiu 63% do valor final. Como assim? É só você fazer 2 vezes 0,63 a sua casa, que vai dar 1,26. Em duas constantes de tempo, subiu 86%. Em 3 constantes de tempo, 95%. Em 4, 98%. E a partir daqui nós consideramos que o sistema está em regime. Quando o tempo passar muito, essa resposta vai convergir para o valor final, que é 2. A convergência se dá exponencialmente. Tudo bem? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é a relação, ou o que acontece com a velocidade de resposta quando o polo se afasta do eixo imaginário. Então olha lá, eu tenho um polo em 0,5, que está bem pertinho do zero. Eu tenho um polo em menos 5, que já está mais afastado. E eu tenho um polo em menos 10. Bom, o que vocês puderam observar aqui é que quanto mais afastado o polo está do eixo imaginário, quanto mais negativo é o polo, mais rápida a resposta. Olha lá, em azul para o polo em meio, em vermelho para o polo em menos 5 e em verde para o polo em menos 10. Por que isso acontece? Por que quanto mais afastado o polo está, mais rápida é a velocidade de resposta? Muito bem, porque o polo mais afastado está associado com a exponencial com potência maior. E quem converge mais rápido é a exponencial com maior potência. Isto é, quem converge mais rápido para zero? Exponencial de menos 1, ou exponencial de menos t, ou exponencial de menos 100t? É claro que a exponencial de menos 100t converge mais rápido. Por isso, quanto mais afastado o polo, mais rápida é a resposta da planta. Tudo bem? Bom, vamos voltar lá para a aula. E eu tenho aqui a resposta à rampa unitária. A demonstração dessa resposta está aqui. Mas como é um cenário mais raro de acontecer na prática, eu vou focar essa aula somente na resposta ao impulso e a resposta ao degrau, que são as mais conhecidas. Mas o que vocês podem, o que eu chamo a atenção é que é para essa expressão aqui a resposta final, e eu só queria destacar para vocês que a resposta à rampa, depois que o tempo passar, também vai ser uma rampa. Por quê? Porque esse sinal que depende da exponencial, quando o tempo passar, vai para zero. Então isso vai para zero. Isso aqui é uma constante. Então a resposta à rampa também é uma rampa. Tudo bem? Mas eu vou trabalhar somente com a resposta de impulso ao impulso e ao degrau, porque eu não quero que a aula ultrapasse os 100 minutos que nós temos, e essas duas respostas são as mais comuns de acontecer na prática. Se alguém tiver mais curioso sobre esse tipo de resposta, a gente conversa na aula síncrona ou dá uma olhadinha na literatura. O que eu tenho aqui agora é um quadro resumo, e nós temos de baixo para cima a resposta ao impulso, a resposta ao degrau e a resposta à rampa. E aqui estão as respostas analíticas. E aí agora eu quero que vocês façam um exercício mental em casa de pegar a resposta à rampa e derivar no tempo. Então vamos lá, deriva de cabeça aí. Menos k sobre a quadrado, derivada no tempo, isso vai dar 0.
K sobre A vezes T, derivada no tempo, você vai cortar o T, sobra K vezes A. Derivada da exponencial de menos AT, vai cair um menos A multiplicando, que vai cortar com um quadrado, que vai dar menos K sobre menos KA vezes exponencial de menos AT. Da mesma forma, deriva a expressão do degrau unitário e você vai cair na resposta analítica para o impulso unitário. Agora vamos pensar um pouquinho. A rampa unitária ela pode ser representada por esse conjunto de retas aqui, né? O degrau por esse conjuntinho aqui. Então, se você pensar por tempo maior do que zero, ou seja, a partir daqui aqui, a derivada do valor constante, por exemplo, a derivada de uma rampa dada por t, então a derivada temporal de t é simplesmente o degrau 1. Tudo bem? Da mesma forma, a derivada do degrau, eu tenho certeza que todo mundo se lembra que é o impulso unitário. A derivada do degrau unitário é o impulso unitário. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que a resposta à derivada de um sinal é a derivada da resposta daquele sinal. Como assim, professor? A derivada a resposta à derivada da rampa, que é um degrau, é a derivada da resposta à rampa. Então, se você sabe a derivada a resposta analítica a uma rampa unitária e você deriva isso, você tem a resposta ao degrau. Isso é uma propriedade de sistemas lineares. Queria chamar a atenção para essa propriedade. A derivada da resposta, a resposta à derivada de um sinal é a derivada da resposta àquele sinal. Bom, tá, tudo bem. Estudamos sistemas de primeira ordem. Beleza, mas a pergunta que talvez vocês estejam se fazendo é o famoso e daí? Como é que eu vou usar isso no sistema de controle? Bom, a primeira possibilidade que a gente tem é usar o conhecimento da resposta de sistemas de primeira ordem ao degrau para identificar a função de transferência da planta usando a metodologia que é a metodologia caixa translúcida. Eu sei que a resposta, o sistema é um sistema de primeira ordem e eu identifico os parâmetros. Como assim? Vamos ver um exemplo aqui, ó, é o exemplo 3. Nós temos um motor, tá? Só destacar, a gente faz isso no laboratório mesmo. Nós temos um motor qualquer e nós aplicamos 2 volts nesse motor, tá? E a gente colocou o osciloscópio lá no sensor de velocidade, por exemplo, no encoder, e a gente viu que a resposta do motor é essa resposta aqui, ó. Essa subida exponencial. Isso aqui não tem toda a cara do mundo de um sistema de primeira ordem? Tem, não tem? Então, nós podemos dizer que a resposta... Vou escrever aqui, ó. Exemplo 3. Então, nós podemos explicar a relação entre a tensão V que eu controlo na entrada do motor e a velocidade de rotação de saída ômega, ela é dada por um sistema de primeira ordem. Tá? Professor, mas como é que eu sei que é de primeira ordem? É só olhar a resposta. Tá vendo que isso aqui, ó, é uma subida ou exponencial bonitinha? Ah, professor, mas isso aí é só exemplo numérico, isso aí nunca acontece na prática. Olha lá a resposta ao degrau do motor lá do aeropêndulo real. Apliquei um degrau vermelhinho, isso aqui não tem toda a cara do mundo de ser uma exponencial de subida? Ou seja, a relação nesse exemplo entre a tensão aplicada e a velocidade de rotação é uma resposta de primeira ordem, que é essa expressão aqui. E nós queremos identificar o que é A, K e o que é A. Nós queremos saber o ganho e o polo do sistema. Bom, pessoal, a gente viu ou está indicado para nós
que foi aplicado um degrau de amplitude 2 volts. Quer dizer que a amplitude de entrada, ou a entrada, foi um degrau A sobre S, que para A igual a 2, porque foi aplicado 2 volts. Certo? Nós vimos analiticamente que a resposta a um degrau em um sistema de primeira ordem, ela converge para um valor. Qual o valor mesmo? Fala de cabeça aí. Pô, pessoal, fala de cabeça, ninguém lembra? Não é possível que ninguém lembra. Muito bem, pessoa que senta na frente do lado direito, você lembra. A resposta analítica a um degrau de primeira a resposta ao degrau, a resposta analítica de um sistema de primeira ordem ao degrau é K vezes Azão sobre Azinho. Certo? No nosso caso, para quanto convergiu a resposta? Olha lá no gráfico. Para 1000. Certo? Então, no nosso caso, a resposta convergiu para 1000. Então, K vezes Azão sobre Azinho é igual a 1000. Portanto, K sobre Azinho é igual a 500. Ô professor, mas eu tenho duas variáveis e uma equação. Como é que eu vou tirar os dois termos? Olha para a resposta ao degrau aí. Ó. O que é mais que a gente sabe da resposta de um sistema de primeira ordem? Professor, eu lembro que em uma constante de tempo, o sistema atinge 63% do valor final. Qual foi o valor final? 1000. Quanto que dá 63% de 1000? 630. Nossa, professor, que coincidência, o 630 está indicado no gráfico e o tempo para ele atingir 630 foi 2 segundos. Nossa, mas que coincidência, muito bom. Então quer dizer que o sistema levou 2 segundos para atingir 63% do valor final. Mas nós vimos que para ele atingir 63% do valor final, isso tem que ser igual a uma constante de tempo que é 1 sobre A, que é 2 segundos. Portanto, o polo do sistema vale meio. E agora que eu sei o valor do polo, eu posso tirar o valor do ganho, que vai dar 250. Então, nós utilizamos o conhecimento da resposta de primeira ordem para achar um modelo matemático, uma função de transferência para a relação tensão aplicada, rotação do motor. E isso pode sim ser feito na prática. Eu particularmente fiz isso para o motor lá do aeropêndulo. O passo a passo de resolução está aqui, tá, pessoal? E a resposta está aqui. Tudo bem? Então, para quem não conseguiu acompanhar a resolução, todo o passo a passo está aí. Bom, eu tenho um exemplo 4 aqui. O 5 eu vou deixar para vocês. Eu vou fazer o 4 e o 5 eu deixo, o 5 e o 6 eu deixo para vocês. Vou pausar o vídeo, escrevo tudo no papel, volto com tudo escrito. Por gentileza, façam o mesmo. Bom, estou com tudo copiado aqui. E o que foi pedido no enunciado é que nós ajustemos o valor do ganho K do controlador proporcional. Nós projetemos esse K para que o sistema atinja 63% do valor de regime em 100 milissegundos. Então, esse requisito de 63% do valor de regime em 100 milissegundos é um requisito, tá? Acho que tá ruim a letra, né? É um requisito de constante de tempo igual a 0,1. Para nós termos uma constante de tempo de 0,1, nós temos que ter um polo em 10. Tudo bem? Se nós queremos ter uma constante de tempo de 0,1 segundos, o polo tem que ser 10. Só que olha lá, ó, o polo da função de transferência de malha aberta é meio. Como é que a gente vai ajustar o K então?
Bom, nós vamos ajustar o K para que a resposta em frequência de para que a função de transferência de malha fechada, ou seja, de R para Y de S, que a gente chama de T de S, tenha esse polo aqui. Como é que a gente expressa mesmo a função de transferência de malha fechada? K, muito bem, vezes o quê? G de S, parabéns, sobre 1 mais K vezes G de S. Muito bem, pessoal, parabéns. Bom, e nós sabemos, chamando isso aqui, o numerador de N de S e o denominador de D de S, quando a gente substitui ND nessa expressão, o que a gente obtém mesmo? K vezes N de S, parabéns. E aqui embaixo, D de S mais KN de S. Muito bom. Melhor turma de controle remoto que eu já tive. Bom, substituindo os valores aqui na função de transferência, eu vou ficar com 250K sobre S mais meio, que é o denominador, mais 250K, tá? S mais meio mais 250K, para quem não entendeu. Então é 250K sobre S mais meio mais 250K. Então, pessoal, para que o A seja igual a 10, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter que o meio mais o 250, que é o que a gente está chamando de A, seja igual a 10. Então, meio mais 250K tem que ser igual a 10. Portanto, o K é igual a 9,5 sobre 250, que dá 0,038. Só queria fazer um comentário aqui, pessoal. Eu estou chamando toda hora o A de polo, mas a rigor o polo é menos A, tá? Porque se nós temos uma função de transferência de primeira ordem, G de S igual a K sobre S mais A, o polo é a raiz do denominador, que é menos A, tá? Eu estou chamando de o polo de A, tá trocado a rigor, mas é porque é um jargão da literatura, um jargão que a gente costuma usar, né? Se eu tenho S mais 2, o polo é 2. Como o polo no semiplano direito é instável, então já fica um pouco subentendido que esse valor está no semiplano esquerdo. Mas a rigor eu estou cometendo um vício de linguagem, que é chamar o A de polo quando na verdade é menos A, tá? Me desculpem por isso, mas eu acho que isso não é um grande problema. Bom, então, o que nós fizemos foi calcular para um K de 0,038, a constante de tempo vai ter que ser 0,1. Ou seja, o sistema vai ter que demorar 0,1 segundos para atingir o valor de regime. Vamos ver isso em simulação? Bom, eu tenho aqui o sistema em malha fechada com o controlador que a gente acabou de projetar. A referência é um degrau, nesse exemplo, de valor 2. Tudo bem? Vou simular o sistema. Ele convergiu para um certo valor aqui, que é 1,9. E quanto que é 63% de 1,9? Alguém faz aí, por favor. Muito bem, 1,2. Então quer dizer que em 0,1 segundos o sistema tem que ter atingido 0,2. Deixa eu caminhar assim. Então, ó, o valor final é 1,9 e isso dá aproximadamente 1,2, e 1,2 é aproximadamente 63% desse valor. Então, olha lá, ele atingiu em 0,1 segundos o valor de 1,2, que é 63% do valor final. Quer dizer que o projeto foi
realizado de acordo com o requisito, que a constante de tempo seja de 0,1 segundos. Como é que a gente fez isso? Ajustando o K para que o polo de malha fechada fosse igual a menos 10. Bom, pessoal, eu tenho um exemplo 5 aqui que eu vou deixar para casa para vocês, que é o exemplo para vocês identificarem a resposta à função de transferência que tenha esse comportamento que vocês estão observando. Fizemos um exemplo similar durante a aula, não vou fazer agora. Tá aqui o procedimento de resolução. E nós temos o exemplo 6, que é um exemplo para ajustar o ganho K para que o sistema entre em regime permanente, ou seja, 4 constantes de tempo em 0,1 segundos. Também vou deixar esse exemplo para casa, se alguém não conseguir nós podemos fazer lá na nossa aula síncrona, tá? Mas eu acho que vocês pegaram o jeito. Acha a função de transferência de malha fechada e 4 constantes de tempo, que é igual a 4 tal, que é 4 vezes o valor do polo, tem que ser igual a, então 4 tal, que é igual a 4 vezes o valor do polo, 4 vezes 1 sobre A, tem que ser igual ao requisito 0,1. E aí vocês façam o ajuste por meio do K. Acha a função de transferência de malha fechada, identifica o parâmetro A, e essa relação aqui tem que ser verdadeira. Tudo bem? Tranquilo, né? Vou deixar aí para casa para vocês. Se alguém tiver dúvida, é um exercício para nós fazermos juntos lá na aula síncrona. Bom, pessoal, conversamos hoje sobre as vantagens da realimentação. A gente conversou sobre o Gang of Four e basicamente nós vimos as 3 vantagens da realimentação. Vamos ver se alguém lembra. Tenta lembrar aí. Estabilização, todo mundo lembra. Reduzir efeito de descasamento de modelo é a segunda. E reduzir efeito de perturbação é a terceira, né? Perturbação e variações do processo. Nós vimos que no projeto de um sistema de controle a gente tem sempre que estar preocupado com vários requisitos que podem ser conflitantes. Não gastar muita entrada, isso requisita um ganho baixo, só que você tem que ter ganho alto para um bom rastreamento de referências. E o resumo da ópera é que o controlador em geral tem que ter ganho alto em baixa frequência e ganho elevado em frequências tem que ter ganho alto em baixas frequências e ganho baixo em frequências elevadas. Conversamos sobre a resposta de sistemas dinâmicos, mais especificamente sobre a resposta transitória, o que é resposta transitória e o que é resposta em regime permanente. Falamos que nós vamos caracterizar essas respostas considerando sinais de teste. Hoje nós falamos sobre o sinal de impulso unitário e o sinal do tipo degrau. O sinal do tipo rampa eu não passei em detalhes, mas a demonstração está toda na apresentação e pode ser encontrada na literatura. E finalmente falamos sobre a resposta transitória de sistemas de primeira ordem. Obtivemos essa resposta analiticamente e usamos essa resposta em alguns exemplos de identificação de função de transferência e de projeto de controlador. Na aula que vem nós vamos falar sobre a resposta de sistemas de segunda ordem, que é um sistema também que comumente aparece na prática. Vamos definir alguns critérios de desempenho e, por fim, vamos falar sobre efeitos de ordem superior. Tudo bem? É isso, pessoal. Valeu!